Bom, nós hoje vamos ler, nós vamos voltar a Gênesis. Para quem esteve aqui há 3 semanas atrás, nós fomos ao Gênesis, ao início do início, falámos sobre Adão e Eva. Mas hoje nós vamos avançar alguns capítulos para o capítulo 6, então já podes abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos falar sobre uma história que eu acho que toda a gente já ouviu falar, Noé. Quem é que não ouviu falar da história de Noé, da Arca de Noé? Alguém não? Se não, vais conhecer hoje, amém? Eu tenho um título da minha mensagem, como eu gosto de dar títulos às minhas mensagens, e hoje o título é Missão e Aliança. Não sei se está aí, boa. Missão e Aliança. Nós vamos falar, já vamos mergulhar no texto e vamos entender um bocadinho sobre isto. Isto é o meu primeiro ponto e o meu último ponto. Então este é o início da nossa mensagem e aí para onde nós vamos caminhar, onde Deus quer nos levar no dia de hoje. Então Gênesis capítulo 6, vamos começar no versículo 9 e vamos até ao capítulo 7, ao primeiro versículo. Portanto, vamos ler todos os restantes versículos do 6 e vamos ao primeiro do 7. E diz o seguinte, versículo 9 do capítulo 6, esta é a história da família de Noé. Era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Anotem isso na vossa mente. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Versículo 11, ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Versículo 14, você, portanto Noé, porém, fará uma arca de madeira, de cipestre. Divide-a em compartimentos e revista de piso por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Muitos detalhes nós também vamos entrar por aí. Versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. 18, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo o tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E para acabar o capítulo 7, versículo 1, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Que a tua palavra hoje tenha espaço no nosso coração. Livra-nos das distrações daqui, desta sala, das distrações, das preocupações que nós carregamos até aqui, de toda a investida de Satanás, até chegarmos ao dia de hoje, a este lugar. Eu não sei como é que os meus irmãos chegaram até aqui, mas eu trouxe bagagens. Eu tive algumas dificuldades para conseguir chegar a hoje, a este culto. Que o Senhor nos livre das bagagens que nos estão a pesar e que nós tenhamos a capacidade de entrarmos leves na Tua presença e recebermos a Tua ministração hoje, em nome de Jesus. Amém, mais uma vez. Aleluia. Então nós vamos falar sobre a vida de Noé, ou pelo menos um pouco da vida, da história e da sua missão. Nós vamos chegar lá. Uma curiosidade antes de eu entrar nos meus pontos é que a palavra Noé, o nome Noé em hebraico, ele tem uma conotação, um significado de descanso, de alívio, de suavidade. Guardem isto também. E a história de Noé, ela não é... Eu estava a conversar mais cedo com... ali atrás com quem serve ali na multimédia. Meu amigo, olha para mim. Obrigado, estás a olhar para mim, estás atento. Nós estamos a conversar, e também com o João que estava aqui na guitarra. Não, hoje não estava na guitarra, o João mas também toca guitarra. Nós estamos a conversar ali rapidamente antes de começar o culto.
que muitas vezes nós pregamos aqui em púlpito histórias do Velho Testamento e fazemos conexões com o Novo Testamento. Isto para nós também percebermos que muitas histórias não são apenas fábulas, não são histórias perdidas de há milhares de anos atrás e que não têm nada a ver com os nossos dias de hoje. Então, a história de Noé tem um peso grande na história da humanidade e foi citada por Jesus. E eu quero vos citar Mateus 24, que diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, a história de Noé está conectada com a volta de Jesus. E o próprio Jesus cita Noé quando ele esteve aqui. Então, o que estava acontecendo naquele período da história de Noé é que a humanidade se corrompeu. A humanidade abandonou Deus, estavam em pecado, a perversidade aumentou e a violência também aumentou. Então Deus, ele queria literalmente eliminar a humanidade, mas queria salvaguardar a espécie e a espécie de cada animal. Então Deus escolhe um homem. Deus escolhe um homem e dá uma missão. E o meu primeiro ponto é: Noé tinha uma missão. Deus deu uma missão muito específica e de certa forma um bocado esquisita a Noé. Ele mandou Noé construir uma arca no meio do nada. Uma missão que parecia ser algo talvez impossível ou sem sentido, desconexo, louco, fora de contexto. Mas Noé aceitou a missão e, como vamos ver mais à frente, ele cumpriu a missão. Então este primeiro ponto é que nós, enquanto cristãos, nós temos uma missão macro. Nós temos todos uma grande missão. Ide é o ide. Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu e tu, enquanto cristãos, nós temos uma grande missão. Uma missão macro. É ir e pregar o Evangelho. Mas Deus também nos dá missões micros. Eu chamei assim. Estou a relacionar uma missão macro. Nós, enquanto cristãos, o que é que nós devemos fazer? Mas Deus dá-nos missões individuais e personalizadas, de acordo com as nossas capacidades, muitas vezes, mas muitas vezes também não, já vou chegar lá, muitas vezes relacionadas com os teus dons, os teus talentos, muitas vezes de acordo com o teu background, a tua história, o teu testemunho, aquilo que tu já viveste. Eu estava a conversar com um amigo esta semana sobre como é interessante viver igreja local. Porquê que isto faz sentido? Porquê que nós vimos todos os domingos e nos reunimos e caminhamos juntos? Porquê que no meio das minhas férias, num dia que eu queria descansar e dormir, no caso foi ontem, sábado, eu acordei às 5 da manhã para estar com irmãos. O Borba é prova disso. Tivemos lá, Borba, não foi? Foi uma bênção. Nós acordámos, alguns homens desta igreja acordaram às 5 da manhã, combinámos, vamos ali, vamos orar e tal, não sei o quê. E nós já acordámos às 5 da manhã, podia ter ficado a dormir, podia ter ido para a praia mais cedo, mas nós fomos para estar juntos uns com os outros, para estarmos em oração uns pelos outros. E foi uma bênção. Mas viver igreja é uma bênção também, porque nós somos todos diferentes. Deus, ele criou diferente de mim. Eu não faço ideia como é que toca o teclado. O Marcelo já... Não, Marcelo, também não? Ainda não? Estás a aprender ainda. É humilde. Mas Deus dá dons e talentos a pessoas diferentes. Deus dá um dom de serviço a alguns. Há pessoas que amam servir os outros. Isso é lindo na igreja de Jesus. Deus dá dom de ir visitar as pessoas ao hospital e de orar, interceder por cura. Uma bênção. Há o dom da hospitalidade. Há irmãos que gostam de receber. Gostam de receber ali na porta as boas-vindas, de dar um abraço, seja bem-vindo. E é lindo viver igreja porque nós todos temos dons e temos missões diferentes. Muitas vezes nos fazem sair da nossa zona de conforto. E agora eu quero incomodar-vos um bocadinho. Deus dá-nos missões micros
de acordo com a nossa realidade. Deus às vezes dá-nos missões que nos fazem sair completamente da nossa zona de conforto, que saem completamente daquilo que nós estávamos à espera, que saem da nossa expectativa e saem dos nossos planos. Muitos de vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Muitos de vocês tiveram que sair até de país para cumprir alguma missão que Deus vos deu. Muitas vezes Deus dá-nos missões que mexem com a nossa estrutura profissional. Deus pode estar a mandar, olha, tens que largar as tuas redes, largar a tua profissão e seguir-me integralmente. Muitas vezes, as missões que Deus nos dá mexem com a nossa estrutura financeira, familiar, segurança. E eu escrevi que a nossa fé na missão tem que ser maior do que os nossos medos. A nossa fé na missão que Deus está-nos a dar tem que ser maior do que o nosso medo. Porquê? Porque nós sabemos quem nos está a enviar na missão. E se até agora esta mensagem não está a fazer sentido nenhum para ti, calma, já vai começar a fazer mais sentido. Porque para nós isto de missão, de ter um sentido de algo, já tem sentido. Porque nós já fazemos, ou já ouvimos, ou já estamos a executar. Mas eu entendo que para alguns dos irmãos ainda não faz sentido, mas eu vou chegar lá. E eu queria contar uma história, um testemunho muito rápido, que é, eu recentemente mesmo, há 2 semanas atrás, eu tive com um amigo, um irmão em Cristo de longas datas, a qual tenho uma certa liberdade e certa intimidade, e ele comigo. E ele deu-me um conselho, ao qual eu apreciei bastante o conselho, porque o conselho que ele deu foi na boa intenção, porque ele viu algo que acha que eu poderia evitar, e eu recebi de bom grado, mas eu discordei. Então o conselho dele foi algo do tipo, eu não vou partilhar a história, porque não vem ao caso e não faz tanto sentido eu partilhar a história em si, mas o conselho é tipo assim, olha, se acontecer de novo uma situação destas, não vás, porque isto colocou a tua família em xeque. E faz sentido, ou seja, há algumas coisas na nossa vida nós temos que avaliar. Eu vou, faz sentido, nós também não somos ignorantes, nem temos que ser malucos de aceitar tudo ou aquilo que possa vir à nossa memória, à nossa mente. Há coisas que vêm à nossa mente que são coisas da nossa mente. Há coisas que são do nosso coração porque são coisas que o nosso coração pulsa naturalmente, porque nós gostamos de fazer alguma coisa, ou nós vimos alguma coisa e nos interessamos por aquilo, mas não é algo que vem de Deus. Então nós temos que ter a sabedoria e a intimidade com o Senhor a ponto de discernir se é de Deus ou não é de Deus. Mas voltando à história, eu agradeci pelo conselho dele, mas eu discordei. Porquê? Porque a certeza que era Deus que me dava a dar aquela missão era muito maior do que o medo do que iria acontecer no processo. Muitas vezes o medo do processo, da dor do parto, faz-nos não ir para o parto. Ok? Vocês hoje estão muito calados. Eu não sei se é calados de estão a assimilar, está a fazer sentido ou não estou a perceber nada. Eu espero que seja o primeiro, mas vamos lá, eu vou continuar, Deus vai nos ajudar. Então a certeza de que Deus é que me estava a dar a missão, eu disse, não, eu faria outra vez. Eu colocaria a minha segurança e a minha estrutura familiar e financeira em xeque novamente, porque eu sei quem me mandou fazer. Porque eu sei que foi Deus que me enviou. E isto tem a ver com intimidade também com o Senhor. Então se calhar tu ainda não estás a encaixar nesta questão de missão. Se calhar precisas de conhecer mais o Senhor para entender as missões que Ele tem para a tua vida, porque Ele tem. Mas de qualquer forma nós temos missões. Se há casados aqui, nós temos missão. Honrar o nosso cônjuge, cuidar do nosso cônjuge. Se existem aqui pais, nós temos missão, cuidar dos nossos filhos, educá-los no caminho do Senhor. Se nós trabalhamos, nós temos uma profissão, nós somos empresários, Deus está-nos a dizer, cuida das tuas finanças, cuida da tua empresa, cuida do teu trabalho, ser um bom testemunho, ser um missionário no teu trabalho. Então nós todos temos missões. Se há líderes nesta casa, há pastores, há líderes da CCLX, Deus já nos deu uma missão. Se és líder, tens que liderar da melhor maneira possível. Se és pastor, tens que pastorear da melhor maneira possível. Então todos nós temos uma missão. Se hoje tu não sabes qual é a tua, se calhar Deus vai te revelar hoje. O meu segundo ponto é que Noé foi escolhido. Segundo ponto, porquê que Deus escolheu Noé e não qualquer outro? Deus podia ter escolhido outra pessoa qualquer,
para construir a arca? Mas a resposta está no versículo 9, nós já lemos. Porque Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E ainda no capítulo 7, no versículo 1, nós também lemos. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e a tua família, porque és o único justo desta geração. Noé foi escolhido porque era o único justo na sua geração. Ele vivia num tempo onde a corrupção dominava, a violência dominava. Será que é diferente dos dias de hoje? Se nós abrirmos o jornal, ligarmos a televisão, será que é diferente? Será que o que nós lemos e ouvimos de guerras e de pessoas contra pessoas e violência, será que vivemos assim tão diferente, numa época tão diferente? Isto já fazem muitos anos. Então no meio de uma geração totalmente corrompida, totalmente violenta, totalmente desconectada com Deus, havia um homem cujo coração ainda estava voltado para o Senhor, e esse era Noé. Mas se calhar tu, na tua família, és o Noé. Se calhar a tua família não conhece o Senhor, uma família que não está para aí virada, está distanciada, desconectada, não conhece o Senhor. Tu és o Noé na tua família, tu tens uma missão. Se calhar no teu trabalho é um ambiente hostil. É um ambiente onde tu até às vezes nem te sentes bem. As pessoas querem passar a perna umas às outras, querem roubar, querem fazer corrupções. Tu podes ser o Noé na tua empresa. Tu podes ser o Noé no teu lar. Tu podes ser o Noé no teu prédio, no teu bairro. Amém? Ainda sobre o chamado e a missão, Deus às vezes não te chama necessariamente para fazeres algo pelas tuas habilidades. Mas voltando ao coração de Noé, muitas vezes Deus nos chama para determinadas coisas, não porque nós temos a capacidade de construir uma arca, porque Noé não tinha, mas é pelo nosso coração. Ok? Vejam comigo. Noé, ele provavelmente era agricultor. Noé, provavelmente, ele não tinha aptidões de marcenaria, de carpintaria. Se calhar Noé nunca nem tinha construído um barquinho daqueles daqueles que são souvenirs e são decorações. Eu gosto, por acaso, nós temos um lá em casa, muito giro. Mas provavelmente Noé não sabia nada disto. Então porquê que Deus escolheu Noé? Porquê que Deus não escolheu alguém que já era carpinteiro, por natureza? Já era um mestre de construir algumas coisas em madeira? Porque Deus não escolheu pela habilidade, pela capacidade, pelo seu físico. Deus escolheu Noé pelo seu coração. Então, não temas quando perceberes da parte de Deus alguma missão que foge das tuas habilidades, que foge daquilo que tu consegues controlar, ou daquilo que tu sabes, ou daquilo que tu gostas ou desejavas fazer. Porque Deus pode estar a chamar para fazer algo que não tem nada a ver com o que tu estás habituado. E deixa-me dizer, não só com esta história de Noé, este aprendizado, isto que eu vou dizer, não está só na história de Noé, mas de outras tantas histórias que são relatadas na Bíblia. Deus é que capacita. Se o chamado é de Deus, Ele vai te capacitar. Se realmente for algo que é Deus que está-te a mandar ir àquele lugar, está a mandar-te fazer determinada coisa, mesmo que tu vás com medo, porque tu não sabes para onde estás a ir, tu não estás a prever o futuro, não consegues identificar o que é que vai acontecer efetivamente, se Ele está-te a chamar, Ele vai te capacitar. Mas eu não sei nada de Bíblia, eu ainda estou nos meus primeiros passos na fé, eu não sei falar. Vai, conta a tua história, partilha o que Deus já fez em ti. Tu de certeza que já leste 1 ou 2 versículos, vai lá e diz, olha, eu nem sei o que é que significa, mas está aqui estes versículos e eu quero orar por ti. Há determinadas missões que podem nos assustar, muitas vezes. Eu lembrei-me, quando estava a fazer esta pregação, lembrei-me da Tati Orsoni. Tati, estás aí? Está ali, amém, Tati. A Tati ela já veio aqui em púlpito, já partilhou, ela foi duas vezes a São Tomé e Príncipe numa missão.
Mas imagina, quando se calhar algo despertou no coração da Tati, quando ela viu que havia uns irmãos da MCI que estavam a organizar uma missão evangélica e tal, em São Tomé e Príncipe, num país na África. Aquilo se calhar despertou alguma coisa no coração, mas se calhar alguns medos podem ter surgido no coração da Tati. Eu não sei, eu não conversei nada com a Tati sobre isto, mas a Tati pode ter dito assim: epá, eu nunca fui à África, eu tenho medo da África, eu não vou. Ou eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem é que eu vou conhecer, eu não sei, eu vou congelar. Mas Deus, provavelmente, eu espero que sim, confirmou o coração da Tati. E a Tati diz: eis-me aqui, eu vou ser ousada, eu vou comprar a passagem. E Deus vai fazer o resto, amém? Deus faz o resto, Deus capacita. Então, Noé foi a esperança daquela geração porque ele andava com Deus. Noé foi escolhido por Deus porque ele andava com Deus. A semana passada eu falei sobre Elias. Se tu estavas aqui, tu vais te lembrar disto. Na história de Elias estava numa caverna e Deus sussurrou a Elias. E eu disse algo e vem conectar com isto, que é, para alguém sussurrar-me, eu preciso estar ao lado dessa pessoa. E Noé, a palavra diz que Noé andava com o Senhor, andava com Deus. Para eu andar com alguém, eu tenho que estar lado a lado de alguém. Vocês percebem isto? Andar com Deus é estar ao lado de, é dar a mão e vamos. Eu vou trabalhar, bora, andas comigo, vens. Eu vou ao supermercado comprar maçãs, comprar bananas, vens comigo. Eu vou à igreja, também vens comigo, também vens. Não é porque eu venho à igreja que agora eu estou com Deus. Amém? Será que tens mesmo andado com Deus? E aqui fica uma pergunta neste ponto. Ou será que só tens procurado o Senhor quando as coisas apertam? Quando vêm os problemas, quando vêm as dúvidas, e aí tu, ai Deus, ajuda-me, eu não sei para onde ir. Ou será que tu és um cristão que tens sido um cristão dominical? Assim como temos a escola dominical, temos cristãos dominicais. Amém? Mas estamos aqui todos para aprender. Não te sintas constrangido. Isto não é um constrangimento. Aquelas portas vão estar abertas para o resto do tempo que o Senhor nos permitir estar neste armazém. Amém? As portas vão estar abertas. Mas nós precisamos de falar da Bíblia. Nós precisamos abrir a Bíblia e dizer assim: o que Deus quer é andar contigo. E andar contigo não é vir ao domingo, sentaste neste banco, ouvires alguém falar, ouvires uma música e ir-te embora, e segunda a sábado continua tudo igual. Não é isso que Deus quer para ti. Deus quer intimidade. Deus quer intimidade. Noé foi escolhido porque ele era íntimo do Senhor. Será que tu tens sido íntimo? Será que eu tenho sido íntimo com o Senhor? Eu quero chegar lá, pelo menos isso. Eu quero andar nesse sentido. Nós somos a esperança da geração, assim como Noé o foi, porque Deus nos escolheu. Então eu e tu que conhecemos o Senhor, que temos tentado andar com Ele, temos uma missão. Nós fomos escolhidos, nós somos a esperança deste mundo, desta geração. Quem crê nisso? Nós somos a esperança desta geração. Assim como Noé tinha uma missão muito mais complexa e complicada do que nós temos, porque até onde eu sei, acho que Deus ainda não convocou ninguém para construir uma arca ali fora, mas se Deus chamar, podemos confirmar e podemos construir. Temos alguns carpinteiros na casa, hoje em dia há umas máquinas que cortam e é mais rápido fazer a arca ali fora. Mas enquanto isso nós temos uma missão, sermos como Noé, sermos os justos e os íntegros da sua geração. O meu terceiro ponto é que Noé obedeceu. No versículo 22 nós lemos isto: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aqui a Bíblia não dá nem espaço para que ele tenha questionado, que ele tenha feito perguntas, que ele tenha tido dúvidas, que eu acho que ele é capaz de ter tido. Se eu recebesse uma missão dessas da parte de Deus, uma ordem: olha Bernardo, agora vais construir uma arca com tantos centímetros, com tantos metros e eu ia dizer: não pode, eu não ouvi Deus. Eu acho que isto não é de Deus. Como, Senhor? Tens a certeza? Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes quando alguém pede para eu fazer coisas, eu digo: já vou, né? Antigamente era a minha mãe: vai arrumar o quarto, vai arrumar a cama. Para a semana ou nunca?
Mas agora não é minha mãe, é a minha mulher. Já lavaste a louça, já passeaste os cães, já não... Eu digo, já vou, não é? Vou já. Estou só a acabar uma coisa, eu vou já. Mas precisa mesmo de limpar agora. Mas, não. Eu faço isso. Mas isso não é uma atitude de plena obediência. Quando alguém nos pede alguma coisa, a pessoa está a pedir para fazer logo, sem questionamentos. E foi isso que Noé fez. Noé, ele obedeceu a Deus, não questionou e não demorou. Um outro argumento, e este aqui é mais complicado e é mais profundo. Nós cristãos evangélicos temos um jargão, muitas vezes é jargão, mas muitas vezes, claro, que é usado, cuidado, é usado da maneira correta. Cuidado com o que eu vou dizer, mas vocês vão entender que é, eu vou orar por isso. Ou eu vou orar sobre isso. E muitas vezes nós cristãos escondemos-nos atrás do eu vou orar por, para não executar alguma tarefa. Muitas vezes eu escondo-me atrás do dizer que vou orar e muitas vezes eu nem oro. Eu não sei se alguém já fez isso, eu já fiz isso. O irmão está no hospital, está doente, eu vou orar por isso. E eu esqueço-me, porque eu tenho a memória de peixe. Deus tenha misericórdia de mim, eu esqueço-me. A pessoa disse, olha Bernardo, Deus tem um chamado para a tua vida. Tu vais ser um grande missionário na Ásia, em alguns países onde há perseguição. Deus está-me a dar a confirmação, és tu. E eu digo, eu vou orar sobre isso, mas o que eu quero dizer mesmo é, eu não quero isso. Então muitas vezes, o ser humano, cristão evangélico, esconde-se atrás da própria Bíblia. Usamos artifícios para nos esconder e não sermos obedientes ao Senhor. Muitas vezes eu senti de Deus que eu deveria falar com alguém na rua, ou ir lá e orar por alguém, e pela vergonha, pelo desconforto, eu não fui. Eu não obedeci ao Senhor. Eu entrei em desobediência. Porque eu claramente senti isso e sei que o Senhor queria que eu fosse lá e fosse o ombro amigo, fosse a mão estendida, fosse alguém que iria interceder e possivelmente até poderia libertar alguma coisa de alguém. E eu fui covarde. João 14,15 diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se me amas, obedeces. Amor ligado à obediência. É duro, mas é verdade, está na Bíblia. Não é ter fé. Vou pular para o próximo ponto. Hebreus 11:7, portanto, Novo Testamento, diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Era uma fé de que ele sabia quem é que o estava a chamar. Sabia de onde vinha a ordem. E é uma fé porque ele não estava a ver nada. É uma fé de que ele estava a construir algo que foi feito para andar no mar, em terra. Fé de fazer algo que nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha havido um dilúvio. Nunca tinha chovido tanto. Era fé de entender que algo iria mesmo acontecer, algo que vinha da parte do Senhor. Então fé, muitas vezes é quando estamos a perceber da parte de Deus que precisamos fazer algo, mas tudo à nossa volta diz o contrário. E nós vamos pela fé, porque nós temos certeza de quem nos envia. Tudo à nossa volta está a dizer o contrário. Isto não faz sentido, isto é ilógico, as pessoas que estão à minha volta não estão a perceber nada, eu estou cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, eu não tenho habilidades para fazer isto, não tenho capacidades, eu não estudei para isto, mas é Deus que está-me a chamar, eu vou. Fé, eu escrevi aqui, porque eu lembrei-me da história de pelo menos 2 casais da nossa comunidade, 2 casais que eu amo muito nesta igreja. Fé é ouvir dos médicos que devíamos abortar o nosso bebê que está na barriga, porque ele vai nascer com demasiados problemas e não compensa.
Mas mesmo assim confiar no Deus dos milagres e o bebê nascer saudável. Isso é fé. Isso é fé. Nós temos testemunhas sentadas aqui neste auditório de que os médicos disseram: abortem, abortem. E eles oraram e Deus disse: continua. E eles foram obedientes na fé, porque eles não estavam a ver nada, porque os laudos, os relatórios médicos diziam o contrário, mas foi na fé e o milagre aconteceu. Amém? Meu quinto ponto: Noé recebeu detalhes. Eu achei interessante, eu até pensei em não citar este ponto, mas eu achei bastante interessante. Deus deu ordens muito específicas a Noé. Deus não chegou para Noé e disse assim: olha, eu vou mandar um dilúvio, vai haver aí uma chuvada, uma tempestade, e olha, prepara aí um barco, constrói aí uma cena que cabe aí os animais todos. Constrói qualquer coisa, pega umas madeiras que tiveres, corta aí, junta para fazer um caixote. Deus deu medidas, 135 metros de comprimento, a madeira de cipestre. Vão vir um casal de cada espécie. Dos animais impuros, são 7 casais. Deus foi minucioso na ordem que Ele deu, na missão que Ele deu. Deus não mandou Noé pegar num martelo e uma série de pregos e disse: olha, vira-te. Não foi isso que Ele fez. E parece que Deus é formado em arquitetura. E Noé, de repente, virou um engenheiro naval ou um grande carpinteiro. Mas olhem quantos detalhes a Bíblia revela. Os pormenores. Então pensa comigo. Se Deus é um Deus que dá pormenores, detalhes, de tamanhos e medidas de uma arca a ser construída por um homem, quanto mais Ele não vai se importar com os detalhes da tua vida, do teu coração. Às vezes, eu falo também por mim. Às vezes eu penso assim: eu não vou chatear Deus com isto. Eu não vou orar por este detalhe, por este pormenor. Isto já não faz sentido. E ao ler e ao estudar esta mensagem, eu fiquei constrangido. Porque eu sou daqueles que realmente têm a mania de não orar por detalhes. Eu conheço pessoas que oram por tipo: Senhor, cuida do bisturi, do enfermeiro, do médico que vai na cirurgia do irmão tal. E eu às vezes fico: precisa de tanto? Se calhar sim. Se calhar Deus quer que nós sejamos minuciosos também nas nossas orações. Então eu fiquei constrangido e eu queria partilhar isto com vocês, porque o Senhor é um Senhor de detalhes. E Ele preocupa-se com os nossos detalhes. Aquilo que está lá, que ninguém sabe, que ninguém conhece, e que nós muitas vezes nem fazemos questão de ninguém saber, e o próprio Deus também não saber. Mas Ele está lá a querer ouvir-nos. Meu penúltimo ponto é que Noé teve barreiras. Como eu disse anteriormente, provavelmente Noé era agricultor. Então provavelmente ele não tinha conhecimento técnico naval, construir uma grande arca. Então ele teve várias barreiras. A primeira barreira era literalmente construir aquele barco enorme. Isso era uma barreira, ele não sabia, ele não tinha aquela expertise, aquela habilidade de construir. Provavelmente nós não sabemos os detalhes também neste aspecto da história, mas como é que ele juntou um casal, um leão e uma leoa, e uma zebra e uma outra zebra, e como é que eles não se comeram uns aos outros? Houve barreiras, de certeza. Houve dificuldades, de certeza. Logística. Espera aí. A ala do leão é a segunda à esquerda. Elefante, terceira à direita. Houve muitos detalhes. Provavelmente teve alguma dificuldade. Mas mais do que isso, ele provavelmente teve, a Bíblia não conta, isto não está na Bíblia, isto sou eu a extrair do texto e a tentar aplicar à minha vida e à tua vida. Mas eu imagino Noé a construir a arca e a ter dúvidas. Foi um processo longo. A Bíblia não relata também a precisão de quantos anos demorou, mas estima-se que foram mais de 100 anos, ou perto de 100 anos. 100 anos a construir uma arca. Imagina a quantidade de dúvidas. A cada martelada que ele dava, a cada pré que ele metia: será que vai chover mesmo? Será que isto foi de Deus?
Passava um vizinho, olha o Noé, a construir uma arca, a fazer um barco aqui no meio do nada. Endoidou, está maluquinho da cabeça. Olha este. Olha este agora que vem com história de igreja. Olha este que agora diz que se converteu. Diz que agora é de Jesus. E agora quer ser santo. Mas quem é que é ele? Ele ontem estava ali a fazer tal coisa, eu vi. E ele hoje a dizer que é santo. Mas quem é este? Quem é que este se acha? Porquê que ele acha-se superior a mim? Agora viraste o crentinho, viraste o crentão. Agora ao domingo é dia de igreja. Quantos de nós já não passaram por situações destas? Quantas vezes nós não tivemos dúvidas na nossa caminhada cristã? Quantas vezes nós não ficamos às vezes envergonhados? Estamos numa roda de conversa e alguém fez piada da nossa religião ou da nossa crença, do nosso Senhor. E eu acredito que Noé, durante o período de construção da arca, pensou em desistir. Eu acredito também, isto novamente, não está na Bíblia, mas eu agora volto para a minha vida. Quantas vezes nós já não pensámos em desistir? Ou dizer, isto não é para mim, isto é difícil, eu não acerto, eu só erro. Ou viver no mundo da maneira que o mundo diz é mais interessante. Seguir o Senhor, seguir as missões que o Senhor nos dá, ser fiel, ser obediente, viver em fé, é muitas vezes uma loucura. Mas isso não é novidade. A 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, que somos salvos, é o poder de Deus. Ou seja, viver as coisas de Deus, executar as missões que o Senhor nos dá, acreditar no Senhor, acreditar na cruz, para quem não entende, é uma loucura. Não faz sentido. É algo que não fecha. Mas para nós, que tivemos uma revelação de quem o Senhor é, para nós que fomos perdoados, que fomos salvos, que fomos resgatados, isso é o poder de Deus. E é nisso que nós colocamos a nossa força em. É por isso, é por este motivo que nós continuamos a caminhar. E por último, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Uma aliança com a humanidade. Noé fez algo tão especial que Deus fez uma aliança. E Deus fez poucas alianças. Em Gênesis 9, versículos 11 a 15 diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Nós nos incluímos. 13. O meu arco que coloquei nas nuvens, o arco-íris, será o sinal da minha aliança com a terra. Então sempre que vocês virem um arco-íris, relembrem, se calhar é uma história que nós já ouvimos quando éramos crianças, mas às vezes é tão bonito nós em adultos temos esse entendimento daquilo que Deus fez, e quando nós olhamos para um arco-íris, isto é uma aliança que Deus fez. Isto é algo que Deus fez por mim. Quando eu te trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Deus fez alianças no Velho Testamento com Abraão, com Davi, mas no Novo Testamento, e agora eu quero encerrar com isto, no Novo Testamento, Deus fez a última e derradeira aliança. Deus ele fez aliança com Noé, com Abraão, coisas grandiosas que ele fez no Velho Testamento. Mas quando chegou em Jesus, o próprio Jesus diz em Mateus 26, 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. É pela aliança e através da morte de Jesus que os meus pecados são perdoados e eu alcanço a salvação. E a aliança de Deus,
A aliança de Deus com a humanidade, a aliança de Deus com os homens, com os homens do Velho Testamento, não é uma aliança como eu e tu temos aqui neste dedo. Alguns de nós somos casados, nós usamos, porque simboliza que nós estamos aliançados com alguém, que nós queremos ter uma intimidade especial com alguém. E nós usamos este símbolo. Só que o ser humano faz alianças fracas. Hoje eu estou com esta mulher, mas se eu não gostar de alguma coisa, eu posso tirar. Não quero mais. Não quero mais. Vou seguir a minha vida, tu segues a tua vida. O Senhor não. A aliança que Ele fez com a humanidade é eterna. Não tem mais volta a dar. Aquilo que Deus fez com Noé e aquilo depois que Ele mandou o seu filho fazer. Está feito, está consumado. Amém? Aleluia. Graças a Deus, a aliança do Senhor não é igual à nossa. E nós confiamos nisso. Então Deus, Ele escolheu Noé porque era um homem justo. Vamos ser justos. Vamos caminhar na integridade. Vamos caminhar em andar lado a lado com o Senhor, na intimidade com o Senhor. Noé obedeceu. Vamos ser obedientes ao Senhor. Sem questionar, sem duvidar. É difícil. Vamos andar em fé como Noé andou em fé. E vamos suportar no poder da cruz as barreiras das dúvidas, da vergonha, da falta de habilidade, de capacidade. E vamos apegar-nos a quem nos está a chamar para a missão. Amém? Queria convidar os irmãos a ficarmos em pé para orarmos juntos e encerrarmos. Eu não sei se tem alguém nesta condição aqui hoje, mas eu queria deixar isto, que é, se tu estás aqui hoje e recentemente ou ultimamente tens percebido de Deus, que Deus está-te a dar alguma missão. Deus está-te a chamar para ires a algum lugar, ou Deus está-te a chamar para mudares alguma coisa na tua vida e tu estás com medo. Seja como eu disse, falta de habilidade, medo do desconhecido, por dúvidas, por vergonhas. Agora eu queria convidar os irmãos a fecharmos todos os olhos, mas eu queria fazer uma oração especial. Se há aqui alguém que entendeu ou que isto fez muito sentido para alguém, olha, Deus realmente está-me a chamar, eu estou-me a esconder atrás de algumas coisas. Eu estou a fugir mas eu quero ser obediente, eu quero andar em fé, eu quero caminhar nessa direção. Eu queria que tu levantasse a tua mão, num ato de fé também. Eu queria orar por ti e vamos todos orar juntos. Amém. 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 Amém lá atrás também. Amém. Podem baixar os vossos braços e ainda dos olhos fechados. Se há aqui alguém que ainda não tomou uma decisão verdadeira de se aliançar com o Senhor, de andar lado a lado com Deus como Noé andou. Se há aqui alguém que nunca fez isto de uma forma pessoal e íntima, dizer assim, eu quero andar com Jesus. Eu queria também orar por ti. Eu pedia que só num ato profético também levantasse a tua mão para eu te ver, e eu queria orar por ti também, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que tu nos trouxeste até a nossa vida, até o nosso coração. E eu quero pedir-te, Senhor, para que de alguma forma a história do teu servo obediente Noé, teu servo íntegro Noé, que nos dê forças para ultrapassar as barreiras da vergonha, as barreiras do eu não sei, as barreiras do desconhecido, as barreiras do medo, de sair da zona de conforto, do desconforto que pode criar qualquer coisa que o Senhor nos está a pedir. Então dá-nos hoje
Em especial aos irmãos que levantaram a mão, e tu sabes quem são, Senhor. Dá ousadia em nome de Jesus. Libera obediência ao teu povo em nome de Jesus. Aumenta e acrescenta a nossa fé. Fé no desconhecido, fé no invisível. Ajuda-nos, Deus, a andar em fé. Ajuda o teu povo a ser obediente, sem questionar. Porque conhecemos e cremos e confiamos em quem nos está a enviar. Nós queremos, Deus, no dia de hoje, dizer que nós queremos andar lado a lado contigo, Senhor. Nós queremos deixar de ser cristãos dominicais, mas cristãos do dia a dia, da intimidade, do caminhar lado a lado com o Senhor. Constrange-nos, Deus, a esse ponto. Deus, limpa a apatia do teu povo. Limpa os constrangimentos. Impede as investidas do teu inimigo nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós possamos te buscar mais e mais. Para que nós, amanhã, na segunda-feira, que vamos começar a semana, possamos te buscar como primeira fonte. Uma primeira coisa que nós queremos fazer e desejar é estar contigo lado a lado. Dás-nos isso, Pai. Nós te pedimos a intervenção do teu Espírito Santo em nós. E abençoa a tua igreja também, para que a tua igreja continue a avançar em fé, em obediência, em nome de Jesus. Que as missões que o Senhor tem, que as tarefas que o Senhor tem para nós enquanto igreja, que nós já possamos entender, ter discernimento e as executarmos sem questionamentos em nome de Jesus. Então dá também, Senhor, fé à CCLX, à liderança desta igreja, que seja uma liderança obediente ao Senhor, íntegra, justa nesta geração. E que o teu povo, nas próximas semanas, seja nos trabalhos, na família, em casa, na vizinhança, possam ser, Deus, a resposta, a esperança, a geração eleita para fazer a diferença no seu meio. Em nome de Jesus, usa-nos, é o que nós te pedimos, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos na paz de Jesus. Aleluia.